Olá, alunos. Vamos mais numa aula concluir o estudo da Lei de Execução Penal, mas antes alguns avisos importantes. Estou postando lá no site, na plataforma de vocês, atividades avaliativas. Não deixem de acessar lá. Também não faltem a aula na próxima segunda-feira. Eu estarei online à disposição de vocês e temos conteúdos novos para ver. Muito bem. Antes, relembrando então o que já vimos da Lei de Execução Penal desde o início sobre objetivos da pena, que é aquele binômio entre o fiel cumprimento da pena, mas a recuperação do condenado. Aí vimos nesse contexto os direitos do condenado. Curiosamente, um dos direitos que ele tem é o direito à liberdade, ou seja, ele tem todas as liberdades, exceto a de locomoção. Minha dicção não está muito boa hoje. Muito bem. Inclusive há aquele debate sobre poder o preso fugir, aí nós já vimos, né? Sim, ele pode fugir. Não constitui crime, mas constitui infração disciplinar. Quando for recapturado, ele responderá por essa infração. E o fugir, está aí uma boa coisa a ser explorada numa questão aberta ou fechada, quem sabe. O ato de fugir, se for apenas fugir, não é crime, não é? Agora, qual é a hipótese? O carcereiro distraiu, deixou a porta aberta e ele foi embora. Aí ele fugiu. Agora, o meio empregado para a fuga geralmente é criminoso. Rompeu a grade e, portanto, ele tem um crime de dano contra o patrimônio público. Ou cometeu violência ou grave ameaça contra alguém, e aí tem o crime correspondente à violência, né? Então, é raro a hipótese da gente imaginar que ele fugiu, apenas fugiu, sem nenhum outro meio criminoso. Mas se for apenas a fuga, realmente não é crime não, é só transgressão. Muito bem. Nós vimos também demais direitos que estão lá nos artigos 40 e 43 dessa lei, né? Estão fazendo uma revisão. Vimos também que tem 3 direitos aqui importantes e que podem ser suspensos como medida disciplinar, que é a proporcionalidade entre trabalho, descanso e recreação. Essa recreação ela pode ser mitigada como pena disciplinar. Visita de parentes e cônjuge também pode ser suspenso como medida disciplinar. E contato com o mundo exterior por meio de correspondência. Elas podem ser retidas disciplinarmente para a entrega posterior. Lembrando que correspondência de preso sempre é lida. A lei prevê aí exceção ao princípio da inviolabilidade, o que é uma questão de bom senso. Imagina se pudesse chegar a correspondência secreta para o preso, poderia ser um plano de fuga, não dá, né? Muito bem. Ainda fazendo essa revisão, depois nós temos a classificação dos presos, que está lá no artigo 5º ao 9º-A, que trouxe uma novidade aí em função do regime disciplinar diferenciado. Tudo isso a gente já viu lá é apenas uma revisão mesmo. Assistência ao preso, isso aqui merece uma atenção a mais. Eu passei uma ferramenta mental de memorização. Até contei uma história para vocês, só para memorizar, né? Aproveitando as letras lá de majestade real. De majestade você aproveita até o S. E de real só o R. Aí a gente vai ter M de material, A de AA, saúde, J de jurídica, E de educacional, S de social e o R lá de majestade real de religiosa. Além desses aspectos, nós vimos também sobre as sanções disciplinares, lembrando aqueles 3 direitos que podem ser suspensos como medida disciplinar. Vimos também
trabalho do preso na sua dimensão de direito e na sua dimensão de dever, né? Aliás, obrigação. Dever é para nós, para o preso é mais do que isso, é obrigação, porque se ele recusar-se ao trabalho, comete transgressão disciplinar, não é? Muito bem. E como direito, é porque o trabalho social, o trabalho é um direito social, posto constitucionalmente. Mas além disso, ele tem a contrapartida, além da remuneração, que tem a sua finalidade própria, que pode ser inclusive para reparar a vítima, reparar o poder público, não é? E o que sobrar para ele. Além da remuneração, nós temos o Instituto da remissão. Atenção, remissão com C cedilha. Nesse caso, já demos uma ferramenta mental para não confundir com remissão com 2 S, que aí é perdão, é lá da religião, né? A remissão aqui é pagamento, não é? Portanto, é pagamento da pena. Além desse aspecto do trabalho, nós vimos os deveres e direitos, vimos a instituição da disciplina e a lista de faltas graves, lembrando que elas podem estar postas já no artigo 51, ou que é descumprir a restrição imposta, retardar o cumprimento de obrigação e não observar os deveres do artigo 39, que diz respeito à obediência e trabalho, e fato previsto como crime doloso. Havendo essas hipóteses, já de plano sabemos que é transgressão grave. Agora, não sendo grave, as circunstâncias de apuração no procedimento disciplinar pode indicar a gravidade, as circunstâncias ou as consequências. E em ambos os casos de transgressão grave, o juiz é comunicado porque vai ter consequência que pode ser perda de período de remissão, por exemplo, e outras providências que só cabe ao juiz. O juiz remeter para o regime disciplinar diferenciado, etc. Né? E hoje a gente entra, então, vimos, concluindo aquela parte anterior, iniciamos o tema de jurisdição. Qual é a competência do juiz da execução? E vamos deixar essa parte para dar uma sequência lógica. Vamos dar essa parte para o final da aula de hoje. Inicialmente, nós falaremos mais detalhadamente sobre os estabelecimentos penais. Em que consiste, como são e como se classificam. Eles estão lá no artigo 82 e seguintes da LEP. A primeira observação que se faz sobre os estabelecimentos é que eles devem ser organizados, de modo que mulheres e maiores de 60 anos, todas as mulheres e todos os maiores de 60 anos, tenham condições especiais para serem ali recebidos. Essa é a primeira observação. E a outra observação é o seguinte: preso provisório fica separado dos presos condenados. Aquele que está sob prisão preventiva, prisão em flagrante, ele fica aguardando julgamento fora dos demais. Ah, professor Roberto, isso é cumprido? Aí é uma outra história, né? A gente sabe da precariedade do sistema carcerário. Uma das coisas que se impõe como exigência ao poder público é que as cadeias públicas, é um dos estabelecimentos que a gente vai ver, cada comarca deve ter uma. Gente, levou anos e anos para o Estado cumprir isso que a lei diz que ele tem que cumprir. Outra coisa, já vimos isso lá no direito relacionado ao estudo, né, a remissão pelo estudo. Todo estabelecimento prisional deve ter escola de ensino fundamental, pelo menos ensino fundamental. Bom, é cumprido? É uma outra história. Então, infelizmente, o direito tem essa característica de uma coisa que devia ser e outra coisa que realmente é. Infelizmente, isso esbarra em normas que o próprio poder público instituiu e retarda o seu cumprimento.
Muito bem. Então, falando primeiramente dessas características, que deve ter espaço para atender a mulher, deve ter espaço para atender as pessoas maiores de 60 anos e espaço para que os provisórios fiquem separados dos presos condenados, nós temos também um outro tipo de classificação dos presos. Ao chegar, passa-se por uma triagem e são ali classificados os criminosos hediondos, tráfico de droga, terrorismo. Infelizmente, esse não é o nosso caso, né? Pelo menos não é nosso caso ainda. Epidemia, né? Crime hediondo, estupro de vulnerável, aquela lista toda que trata de crimes hediondos. A segunda classificação é quanto à reincidência em crime mediante violência ou grave ameaça. Então, classifica-se os presos quanto à hediondez, quanto à reincidência de crime com violência ou grave ameaça, e, finalmente, os primários em crime mediante violência ou grave ameaça. Muito bem, essa é a classificação dos presos. Agora vamos à classificação dos estabelecimentos penais. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdão, 5. O último aqui é uma ferramenta mental que eu vou passar para memorização de vocês, né? Nós temos primeiramente a penitenciária. A que se destina a penitenciária? Para cumprimento de pena de reclusão em regime fechado. Atenção, houve uma grande novidade que é quase um sexto tipo de estabelecimento, que é o regime disciplinar diferenciado, que é cumprido nas penitenciárias de segurança máxima. Nas palavras do Fernandinho Beiramar, o regime disciplinar diferenciado é uma fábrica de doido. Celas individuais, extrema restrição em relação aos direitos de visita, de contato com o mundo, de comunicação, melhor dizendo, com o mundo exterior. Então, a penitenciária se destina ao cumprimento de pena de reclusão em regime fechado, mas eu tenho dois tipos de penitenciária. A penitenciária digamos, comum, e a penitenciária de segurança máxima, para onde são levados os criminosos perigosos submetidos ao RTD. Muito bem. Além da penitenciária, nós temos a colônia agrícola, industrial ou similar, né? Mas vocês já são craque disso lá, dessa classificação lá do direito penal, mas a gente precisa de relembrar. Então, a penitenciária agrícola industrial similar é para o regime semiaberto e a cela é coletiva. Casa do albergado. Aí é para o cumprimento de pena em regime aberto e para limitação de fim de semana. Atenção, casa do albergado não é só para o cumprimento de pena em regime aberto. Aquele regime que não tem carceragem, que funciona com base no princípio da confiança entre o condenado e o juízo, né? E que se houver traição dessa confiança, pode regredir para o regime semiaberto e se complicar para o fechado também, né? Mas não serve só para cumprir a pena em regime aberto, é também para limitação de fim de semana, onde são proferidas palestras, etc. Muito bem. Agora nós temos o hospital de custódia. Para que serve o hospital de custódia? Eu às vezes elaboro questão aberta ou fechada sobre isso e tem sempre algum aluno que erra dizendo que hospital de custódia, professor, é para o preso receber assistência médica hospitalar. Errado. O hospital de custódia é para receber aquele que não tenha imputabilidade penal, ou é relativamente, semi-imputável, ou é relativamente imputável,
ou não tem imputabilidade alguma, é o inimputável. Então, é para isso que serve, não é para se cumprir pena. O hospital de custódia não é ambiente para preso. O hospital de custódia é para receber aquele que está submetido à medida de segurança. E que vale a pena destacar, não é pena. Mais adiante a gente vai ver nas atribuições do juiz que essa inimputabilidade ela pode se dar desde o momento em que a conduta criminosa é realizada, como ela pode surgir durante o processo de conhecimento, né? Também pode surgir depois, ao se executar a pena. Em qualquer momento que ela surgir, se for lá no processo de conhecimento, obviamente encerra-se o processo, porque o sujeito não pode ser condenado, porque perdeu a capacidade de compreender a ilicitude de seus próprios atos, ou de se determinar de acordo com essa compreensão. É encerrado, mas o juiz estabelece medida de segurança se o fato for previsto como crime, né? Se houver periculosidade. Isso no conhecimento. Na execução, em qualquer momento que se está cumprindo a pena, pode ser o condenado tornar-se louco. E, obviamente, aí não tem mais também imputabilidade. Então, o que o juiz da execução vai fazer? Ele vai substituir a pena pela medida de segurança e remeter para o hospital de custódia. Nós vamos ver, como eu disse, na parte final, entre outras atribuições do juiz da execução, uma delas é substituir a pena por medida de segurança, mas o contrário também pode ocorrer. Porque aquele que ficou doido, ele pode recuperar as suas faculdades mentais, aí volta a cumprir a pena, se ainda houver pena a cumprir, porque a medida de segurança passa a equivaler como tal. Cadeia pública, e aqui é como eu havia dito, ela se destina aos presos provisórios, vamos lembrar aí do flagrante e da prisão preventiva. Cada comarca deve ter uma. Custou-se a se cumprir essa condição. Eu vou passar para vocês uma ferramenta mental para vocês memorizarem então essa classificação dos estabelecimentos penais. Penitenciária, lembrando que tem a comum e a de segurança máxima. Colônia agrícola, é a segunda. Casa do albergado, que é para regime aberto e limitação ou limitação de final de semana. Hospital de custódia e cadeia pública. Eu vou, então, contar uma história para vocês sobre esses estabelecimentos penais. Uma jovem e distinta dama compareceu a uma pet shopping para escolher uma coleira para o seu cãozinho de estimação. Chegando lá, foi atendida por um desses jovens malhados em academia, com uma camiseta que estava totalmente recheada pelo seu corpo malhado. E pintou uma sedução entre os dois, ela muito bela também. E ele então, ela escolhendo a coleira, ele decidiu dizer o seguinte: olha, é melhor você levar uma coleira caseira. Mas o que é isso, uma coleira caseira? Não sabe não? Eu levo até a sua casa, chegando lá eu te mostro a coleira caseira. Não é? E assim ficou essa história. Será que o vendedor vai mostrar para ela a coleira caseira? Muito bem, para que serve isso? Para nada, só para você prestar atenção no conteúdo e memorizar a seguinte frase aqui, ó. Pense na coleira caseira e hospede a cadela. Olha lá, ó, tá tudo aqui para você memorizar. Pense, penitenciária, tá mais aí, né? Na coleira, colônia agrícola.
caseira, casa do albergado. Hóspede, hospital de custódia. A cadela, cadeia pública, né? Então foi essa frase que o vendedor disse para ela. Pense na coleira caseira e hospede a cadela. Tá bom? Muito bem, eu sempre tenho umas historinhas assim para ajudar nessas ferramentas mentais. Espero que vocês gostem e eu garanto, nunca vai ter uma linguagem chula, nunca mesmo, tá? Pode até ter, como tem tido, uma linguagem inusitada. É isso que ajuda a memorizar. Muito bem, feita a classificação dos estabelecimentos penais, vamos falar então das permissões de saída e da saída temporária. O primeiro caso é a atribuição do diretor do presídio, o segundo do juiz. A permissão de saída, ela está lá no artigo 120 e 121. Quais são as hipóteses? Imagina que o preso perdeu um parente que veio a falecer. Por mais agilidade que o juízo tenha, e em muitos casos tem, não é de bom alvitre que aguarde a decisão judicial, que às vezes com seus prazos vista o Ministério Público, né? Então já dá essa atribuição para o diretor do presídio tomar, porque se deixar para depois, já passou a oportunidade do sepultamento, concorda comigo? Então essa é uma das permissões de saída. O diretor do estabelecimento pode permitir a saída, a regra geral é sob escolta, obviamente, e as hipóteses são essa: falecimento ou doença grave do CAD. O CAD nós já sabemos de outros conteúdos quem é, não é? Ou quem são. CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, em caso de doença grave ou falecimento de um desses aí, CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o diretor do presídio pode dar a permissão de saída. E também ele pode, por uma razão também muito óbvia, ele pode dar a permissão de saída no caso de tratamento médico que precisa de ser feito fora do estabelecimento, é levar até um hospital, o que é bastante razoável. Claro, a gente está imaginando as hipóteses prementes, não é uma dorzinha de cabeça que vai resultar nisso. O que puder ser resolvido com a consulta interna no presídio, está resolvido. Muito bem. Agora, isso é a permissão de saída, saída temporária, artigo 122. Aí a gente começa já a falar nas atribuições do juiz, não é? É uma medida a cargo dele, portanto, e nós temos visita à família. O juiz a qualquer instante, e normalmente são nas datas comemorativas, ele pode permitir aquilo que passou a ser conhecido como o saidão, né? A saída para visitar a mãe no Dia das Mães, para conviver com os parentes no Natal, Dia dos Pais, Dia das Crianças, etc. Né? Atenção, não confunda a saída, que aí predominou muito essas datas comemorativas, né? Mas a saída temporária de Natal, não confunda isso com o indulto de Natal. A saída temporária de Natal é para o preso ir, conviver com seus familiares na festa natalina e depois voltar para a cadeia, para o presídio, melhor dizendo. Essa é a saída temporária. Vamos chamar de saída temporária de Natal. Na linguagem da malandragem fala-se saidão de Natal. Alguns voltam, outros vão delinquir, aquela história, né? Muito bem. Agora, outra coisa é indulto de Natal. O indulto de Natal, ele extingue a punibilidade. É uma lista que o Poder Executivo elabora anualmente por decreto, estabelecendo, a palavra técnica não é perdão, mas extinguindo a punibilidade se cumpridas determinadas condições. Tempo de cumprimento da pena, bom comportamento, ausência ou não de periculosidade, natureza do crime, se houve violência ou grave ameaça ou não, não é?
todos esses requisitos fica na atribuição do Poder Executivo e remete para o Judiciário. Olha, esses aqui, ao final do ano, receberão o indulto, estão perdoados. Vamos usar essa palavra para ficar, embora tecnicamente não seja, mas só para ficar bem claro. Indulto é perdoar, meu filho, vá e não peque nunca mais. Agora, a saída de Natal é outra coisa, tá bom? É para sair e voltar. Nós temos também a possibilidade da saída temporária para frequência a curso profissionalizante ou de ensino médio ou superior. Veja bem, do ponto de vista prático, é até difícil a concessão disso, porque o sujeito, como que ele vai frequentar o curso e continuar preso, né? Agora, isso se dá do seguinte modo: o juiz estabelece uma exigência. Você vai lá frequentar o curso, aprenda bastante, mas recolha-se ao xadrez diariamente. Percebe que esse tipo de coisa para funcionar, embora possa ser regime fechado ou semiaberto, mas tem que ter um pressuposto de confiança, na verdade, as saídas temporárias, como de resto, tem isso. O juiz pode até estabelecer, isso é uma norma recente que foi acrescentada na LEP, pode estabelecer o uso de tornozeleira, mas a gente sabe que isso não significa nada. Então essas coisas funcionam na base da confiança. Tanto que muita gente sai na saída temporária e volta a delinquir. A gente sabe disso. Claro, lá dentro do presídio vai ter a consequência depois, isso é infração disciplinar, vai responder pelo outro crime, etc. Né? Então essa frequência pode parecer, tem suas dificuldades do ponto de vista prático, mas pode parecer algo totalmente inviável, mas não. Vai lá no horário, meu filho, vai lá no horário que você tem sua aula e depois você volte para recolher-se à prisão. Um caso para vocês. Eu tive essa experiência de um aluno, acho que eu já... Perdão, aluno não, aluno lá da Universidade Federal do Acre, né? Ele passou em primeiro lugar para agronomia, mas ele estava preso, né? No presídio em que eu dirigia. E estava preso por quê? Porque o garoto já conhecia muito de agronomia sem ter feito o curso. Acho que ele tinha um curso técnico de ensino médio nessa área. Ele dava assessoria aos plantadores de maconha para plantar um negócio com melhor qualidade. Foi preso, né? E não é que o menino passou em primeiro lugar para agronomia na Universidade Federal do Acre? E aí me pediu para ir até a universidade fazer a inscrição. Perfeitamente, foi concedido, ele foi mediante escolta, não é uma hipótese claramente, aliás, nem claramente, nem de modo algum prevista na lei. Mas eu fiz contato com o juiz concordou, recomendou cuidado com a escolta e assim foi. Passou 2 minutos depois que o preso esteve lá sob escolta, a reitoria nos ligou, desesperado. O que é isso aqui? O aluno aí, que passou em primeiro lugar. Ah, mas e aí? Então, ele é preso, né? Eu sugiro que vocês providenciem lá em juízo, esclarecendo se vocês têm condição ou não de recebê-lo como aluno. Se receber, vai ser nessas condições. Ele vai sob escolta por causa da natureza do crime que ele cometeu, né? É triste a gente falar uma coisa dessa. A reitoria se manifestou juridicamente no sentido de não ter possibilidade de atender o aluno nessas condições e o juiz indeferiu, quer dizer, a reitoria indeferiu e o juiz confirmou esse indeferimento. É triste a gente falar isso, mas também a pessoa deve pensar um pouco antes nas suas atitudes. Mas vamos lá, contado esse caso, vamos voltar aqui. Saída temporária, visita à família, frequência a curso. Bom, a lei fala também, além de visita à família, que tipicamente essas saídas em datas comemorativas, e frequência a curso, nós temos uma possibilidade assim, bem genérica que a lei confere ao juiz, que é atividades que concorram para o convívio social, né? Se o juiz assim entender, ele pode autorizar. Vamos ver aqui. Condições da saída temporária. Essa ordenada pelo juiz.
há de ter o preso comportamento adequado, ou seja, bom comportamento, sem cometer transgressão disciplinar, etc. E cumprimento de 1/6 da pena, se ele for primário. E 1/4 da pena, se ele for reincidente. E além dessas condições para se conceder a ele, existem as condições que o preso precisa de aceitar. São 3. Fornecer endereço da família a ser visitada. Recolher-se à respectiva residência. Não dá para eu vou visitar minha mãe e depois vai conferir e está na casa de outra pessoa. Não dá. Frequentar bares, casas noturnas e similares. Também não frequentar, melhor dizendo, esses locais. Muito bem. Falando então sobre permissão de saída, que é a providência lá do diretor do presídio, e as saídas temporárias, vamos falar agora da remissão da pena. Bom, lembrando que remissão tem 2 sentidos, não é? Remissão com C cedilha é pagamento e remissão com 2 S's é perdão. Então nós estamos tratando aqui do pagamento da pena, né? Então é remissão com C cedilha. Eu até dei aquele toque, né? Pagamento não tem G. O G não é muito parecido com C e uma cobrinha, como se fosse a cedilha? Então é a mesma coisa. Lembra de se é pagamento e tem o G lá, algo parecido com a cedilha? Né? Parecido, mas não é, né? Então eu vou considerar também a remissão que tenha a mesma cobrinha. Aí você vai lembrar que é remissão com C, para remir, e não para remeter, né? Remissão com 2 S ainda tem 2 sentidos, escrito do mesmo jeito. É perdoar, é o ato de perdoar, ou então é o ato de remeter. Por exemplo, quando o autor de um livro faz uma anotação de pé de página e remete o leitor para uma fonte. Ou quando o autor faz um índice remissivo, ele está remetendo o leitor. Ou quando se remete uma correspondência, etc. Né? Então tem esses 2 sentidos ainda. Nós vamos ficar com o sentido único de remissão com C cedilha. Como que se dá a remissão? Basicamente por trabalho, estudo e também por conclusão de nível escolar. Vamos detalhar isso aqui. Primeiro, por trabalho. 1 dia a menos na pena, a cada 3 dias trabalhados. Pelo estudo, 1 dia a menos na pena, a cada 12 horas de estudos. Ah, legal, eu vou recomendar ao meu cliente que estude 12 horas por dia. Não dá, não adianta. Sabe por quê? Porque essas 12 horas, buscou-se uma analogia com trabalho. Muitas vezes, trabalho e estudo são elementos que se confundem um pouco, né? Então, onde se buscou essa analogia? Pode remir pelo estudo? Pode. 12 horas, mas distribuídas em 3 dias. 4 horas de estudos por dia, senão ia ficar moleza demais, não é? Muito bem. Então, além da remissão pelo trabalho, 3 dias de trabalho, 1 dia a menos na pena. Remissão pelos estudos, 3 dias de estudos, vamos assim entender, porque é 12 horas, mas distribuído em 3 dias. Também 1 dia a menos na pena. Agora tem mais. Se o preso, lembrando que as penitenciárias devem ter escola formal, inscrita na Secretaria de Educação, tudo certinho, escola formal de ensino fundamental, pelo menos. E hoje isso até está sendo implantado, porque tem isso que a gente está fazendo aqui agora, que é videoaula, né? Então isso aí tem propiciado muita coisa. Ensino fundamental, algumas unidades prisionais, até ensino superior já tem. Muito bem, e são essas 3 hipóteses de conclusão de ensino fundamental, conclusão de ensino médio ou conclusão de ensino superior. Essas 3 hipóteses faz acrescentar na pena, no tempo a remir, mais 1/3, né?
Porque se o sujeito concluiu o ensino fundamental, por exemplo, pressupõe que ele estudou, né, formalmente falando. E se ele estudou, frequentou as classes lá dentro do presídio, se ele estudou, ele já tem tempo a remir pelo estudo. Suponha que esse tempo a remir, sei lá, 90 dias. Aí desses 90 dias a remir vai ser acrescentado um terço, vai ter 30 dias a mais, né? Então a conclusão de ensino fundamental, médio ou superior, acrescenta no tempo a remir pelo estudo mais um terço. Muito bem. Agora sim, a parte final aqui nós vamos falar mais detalhadamente sobre a competência do juiz da execução. Imagina o seguinte, a nossa comarca em Belo Horizonte, eu tenho varas especializadas, eu tenho inclusive varas de execução, as chamadas VEC, Vara de Execução Criminal, não é? Então, seria razoável que o juiz que está lá na VEC cuidando de execução, surgiu uma dúvida lá, ele vai consultar o juiz do conhecimento? Não vai, né? Tudo fica a critério dele. Ele que... O negócio do juiz do conhecimento é dar a sentença. Está aqui a sentença? Tá. Então agora o juiz da execução vai ordenar o cumprimento. Não tem que consultar nada lá atrás. É claro que em comarca pequena, de vara única, não é? Aí é claro que o juízo de execução vai coincidir com o juízo quer dizer, não vai coincidir com o juízo, não, mas o juiz será o mesmo. É claro, uma vara pequena, isso é muito excepcional, não é? Aqui em Belo Horizonte nós temos as varas de execução criminal. Então essa é a regra, volta para consultar, excelência, que condenou o réu, como é que você quer que... Não tem que fazer esse tipo de coisa. Tem que estar tudo bem claro na sentença. Então, entre outras atribuições, começa o artigo 65, e depois retoma o assunto lá para o 120 em diante, e eu estou tentando compactar tudo aqui na conclusão dessa aula. Primeira coisa que se fala lá é que compete ao juiz de execução aplicar lei posterior que beneficie o condenado. Ah, mas só a lei que beneficia? Claro que é só a lei que beneficia. Porque a lei que agrava não vai aplicar. A lei que agrava não retroage, nós sabemos disso, né? Agora, a lei que beneficia, essa retroage. Aí consulta a execução? Não consulta, perdão. Consulta ao juiz do conhecimento? Não consulta, mas o juiz da execução já aplica. Aqui tem uma norma mais benéfica. Inclusive ordenar para colocar o sujeito em liberdade, caso haja a extinção daquele crime, o abolitio criminis, né? Se o fato deixa de ser crime, o juiz da execução é que resolve também, mandando pôr em liberdade. Além disso, tem vários atos de decisão e vários atos de ordenação. Vamos falar primeiro sobre a decisão. Claro que o contexto da decisão acabará resultando numa ordem, mas o legislador tratou de separar as deliberações das determinações. Primeiro, falando de decisões, ele fala aqui sobre decidir sobre soma das penas, não é? Cabe ao juiz da execução decidir sobre isso. Também, além da soma das penas, cabe a ele verificar a progressão e regressão de regime, não é? Se o preso cumpriu aquela fração exigida, se tem bom comportamento, vai então progredir de regime. Ou cometeu infração disciplinar grave, pode regredir de regime. Além da progressão e da regressão, ele vai decidir sobre a detração, que é somar a pena imposta àquele período já cumprido como prisão provisória. Também vai decidir sobre remissão de pena pelo trabalho, estudo ou pela conclusão de ensino fundamental, médio ou superior, como já falamos, né? Também cabe ao juiz de execução, e aqui eu chamo a atenção para um detalhe, eu quero ver se eu ponho a tela para vocês, que aqui está sublinhado, tá? Também cabe ao juiz da execução a suspensão condicional da pena. Mas nesse ponto aí, cabe sim ao juiz de conhecimento. Sabe o que é que cabe? Na hora de condenar, condena tantos anos, ele mesmo já pode estabelecer, mas suspenda o cumprimento da pena.
né? Então a suspensão da pena ela já pode estar posta na sentença, na sentença, né? Agora, livramento condicional, aí não, aí é o juiz, aí volta para o juízo de execução novamente. Então, lembrando isso, que a suspensão condicional ela pode estar posta na sentença, portanto, processo de conhecimento, mas ela pode se dar por outros fatos no momento em de executar a pena. A lei pode mudar, por exemplo, enfim. Livramento condicional também cabe a ele, né? Decidir sobre o livramento condicional. Todo e qualquer incidente de execução e saída temporária, como nós já vimos. Além disso, mais no âmbito da determinação, da ordem, nós temos ele que vai ordenar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, né? E a conversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade, ou vice-versa, né? Também cabe a ele. Substituição da pena por medida de segurança, ou vice-versa, porque ele pode também revogar a medida de segurança se o apenado recuperou a sua capacidade de compreender a ilicitude dos seus atos. E finalmente nós temos aspectos que estão lá nos artigos 194 a 203, parte finalzinha dessa lei, sobre o procedimento na vara de execução. Como que se dá as petições, como que se delibera todo e qualquer incidente de execução que surgiu. Primeiro, o juiz pode agir de ofício, a requerimento do Ministério Público, a requerimento do condenado ou dos seus familiares, a requerimento do diretor do presídio ou do conselho penitenciário, né? Qualquer dessas pessoas ou órgãos podem provocar a decisão do juiz, ou se eles souber de algum incidente que merece uma deliberação, ele já pode decidir de ofício também, né? Dessas decisões, qual que é o recurso previsto no artigo 197? Caberá sempre agravo em execução, o que pressupõe que a questão volta para ele mesmo, né? Para deliberar. Pode caber habeas corpus, uma série de outras medidas, recursos na segunda instância, mas a princípio o agravo em execução a ser apreciado pelo próprio juiz, até porque pode ter o juízo de retratação. Só se não tiver é que vai subir para o segundo grau, né? E os recursos, em se tratando de execução penal, recurso nunca tem efeito suspensivo, tá bom? Vou deixar para cumprir a pena depois, eu quero aqui o efeito suspensivo. Não tem, não é? Efeito suspensivo não tem. Muito bem, pessoal. Essa a aula que a gente precisava concluir, então, sobre execução penal. Fiquem atentos que eu vou postar conteúdos avaliativos, conteúdos novos de outras leis que a gente vai ter que estudar, só a título de exemplo. Estatuto da Criança e do Adolescente, outras que eu já até formatei para a gente ir passos mais adiante. Lei de colaboração premiada, tem muita coisa para a gente ver que são leis extravagantes que está no nosso programa de estudos, tá bom? Continuem se cuidando, contem comigo e eu quero encontrar todos vocês na segunda-feira às 7h30 na aula virtual. Estarei lá para lecionar e para a gente tirar dúvidas. Tchau, um abraço.